Boa tarde, pessoal. Mais uma vez no canal Eu Sou o Bolsonaro. Hoje a gente vai estar abordando aí uma determinada situação. Eu vou fazer uma análise, na verdade, de uma notícia e de um youtuber, né? Quem está esperando ver aqui uma treta, me desculpem, mas vocês estão no canal errado. Eu vou falar um pouco sobre uma matéria que o Kim Paim soltou no seu canal oficial, né? Comentando sobre o fato do publicitário Nizam Guanais ir trabalhar para o ministro Barroso. Ou seja, o Kim disse que o Nizam Guanais agora vai fazer a propaganda da urna do Barroso, né, da urna eletrônica. Eu acredito, e eu discordo um pouco nesse sentido, que essa notícia não é tão relevante como o Kim deu importância a ela, né, no seu canal. Eu acompanho o Kim Paim já faz algum tempo. Gosto muito dele, eu admiro pelo trabalho que ele faz. A pessoa que quer informação detalhada, eu indico o canal do Kim Paim como um canal excelente para essa pessoa tomar conhecimento das coisas, né, com todos os indícios, características, com tudo que tiver que ser. Porque o Kim, todo o conteúdo do canal dele é muito bem explicativo. Ele explica muito bem cada, cada matéria, cada vídeo que ele faz, ele explica muito com muitos detalhes. Então é muito bom para quem quer informação detalhada. E eu admiro muito o trabalho dele, não só pelo trabalho do canal dele, mas também pela pessoa que ele é. Eu não conheço pessoalmente, mas um cara que saiu do Nordeste do Brasil e foi para a Austrália tentar a sorte, entendeu? Praticamente sem nada no bolso, porque ele foi com a cara e com a coragem lá para a Austrália, embora tivesse alguma economia. Eu tenho que bater palma para esse cara e dizer que ele é muito corajoso. Ele foi muito corajoso, porque tem que ter muita coragem para fazer esse tipo de coisa. Não é fácil. E graças a Deus ele conseguiu, aos poucos, ir vencendo os obstáculos lá na Austrália e hoje ele está muito bem lá, né? E continua tocando o canal dele aqui, o Kim Paim Oficial. Bom, com relação à notícia, então, por que eu digo que é uma notícia que não tem tanta relevância? Pelo seguinte, os marqueteiros, eles eram muito importantes no passado. Eu acho que a eleição de 2018, que o presidente Bolsonaro foi eleito, ela foi um marco na história de qualquer tipo de campanha política. Por que eu digo isso? Porque o presidente Bolsonaro, na época, deputado Jair Bolsonaro, fez uma campanha política totalmente sem recursos, modesta, para lá de modesta. O presidente Bolsonaro, ele tinha menos de 1 minuto de televisão, ou seja, não dava para fazer nada durante o programa de televisão. Ele não tinha recursos para pagar uma propaganda na televisão por fora. Ele não tinha recursos para pagar propaganda de rádio também por fora. Ele não tinha quase recurso nenhum. Ele não tinha como pagar um marqueteiro. Então, o presidente Bolsonaro ele focou no quê? Nas redes sociais, onde ele era forte. E a campanha praticamente do presidente Bolsonaro foi toda feita com a rede social. Graças a isso, ele conseguiu ser eleito. Havia na época também muitos canais do YouTube de apoiadores do presidente. Ainda existem muitos, mas naquela época eram muitos, muitos mesmo. Hoje dizem que esse fenômeno não pode se repetir, que é muito difícil. Eu não sei. Eu acredito que o que o presidente fez foi uma virada de página. Até 2018, as eleições anteriores, o que aconteceu? Você contratava um marqueteiro, né, como o Nilson Guanais, e ele fazia toda uma produção do político. E ele fazia uma peça publicitária, né, para passar durante o horário eleitoral, uma peça publicitária onde o político ia parecer um cara honesto, íntegro, um cara corajoso, que
estava disposto a qualquer coisa para enfrentar os problemas pela população. Então ele tornava o político um herói na peça publicitária. Não era verdade, era uma fake news. Eu diria que é uma fake news. Se vocês pegarem o Lula, é um baita de um exemplo disso. Porque o Lula, se vocês pegarem ele na eleição de 1990 e na eleição seguinte, né, que foi em 94, se não me engano, se os senhores pegarem o Lula, ele era totalmente diferente. Era um cara grosseiro, que se vestia muito mal, com aquela barba enorme, preta, falava de um jeito todo estabalhado, entendeu? O que o Lula fez? Aí, a partir da eleição de 1994, o Lula mudou, ele começou a mudar. Então ele contratou um marqueteiro, o marqueteiro pegou e refez a imagem do Lula. O que o Lula fez? Aparou o cabelo, uma barba bem aparadinha, deixou aparecer os grisalhos para dar um ar de uma pessoa mais responsável, mais intelectual. As falas do Lula começou a ser editadas. Ele não começou a falar do jeito que ele queria, ele falava aquilo que o marqueteiro mandava ele falar. Então passou a ser um político fabricado, não autêntico. Por que o presidente Bolsonaro ele é tão adorado? Justamente pelo contrário, porque o presidente Bolsonaro é autêntico. O que ele tem que falar, ele fala na cara de qualquer um. Não interessa qual vai ser a repercussão. E ele sabe que muitas vezes a repercussão é negativa. Então por isso que eu digo que não adianta você contratar Nizam Guanais, Washington Oliveto, né? Duda Mendonça, João Santana, né? O João Santana, ele foi o marqueteiro da Dilma, foi preso, depois foi solto, ele e a esposa, certo? E agora ele é o marqueteiro do Ciro Gomes. Eu não vi mudança no Ciro Gomes. Vocês viram o Ciro Gomes subir na pesquisa? Não vi. E o João Santana já está trabalhando para o Ciro Gomes. Então, por isso que eu digo que não adianta qualquer marketing, não vai conseguir fazer com que o povo acredite nessas urnas eletrônicas se elas não tiverem o voto auditável. Se elas não tiverem uma impressão do voto, o povo não vai confiar. Então, por mais que o ministro Barroso faça uma peça publicitária maravilhosa com Nizam Guanais para promover a urna eletrônica, o povo não vai acreditar. Se o voto auditável não passar, com certeza as eleições de 2022 vão estar sob suspeita. Aconteça o que acontecer, o povo não vai confiar no resultado. Isso é muito ruim. Então, por isso que eu discordo do Kim Paim dar ênfase a esse tipo de matéria, de que o Nizam Guanais foi contratado pelo Barroso. Eu acho que não significa nada. Para mim não significa nada. E eu acho que para o povo também não significa nada. Mas vamos ver aí o que vai acontecer no cenário político brasileiro. Continuem acompanhando o nosso canal, compartilhem os vídeos, deem uma força para a gente aí, se inscreva-se, deixe seu like. Quem puder também acompanhe o canal do Kim Paim, que é um canal muito bom, muito legal para você se manter informado, beleza? No mais aí, fiquem com Deus e se cuidem.